Bhagavad Gita, por Paramahansa Yogananda, capítulo 19, parte 4, Conhecimento e Sabedoria. 7.12. Todas as manifestações de Sattva, aquilo que eleva, Rajas, aquilo que ativa, e Tamas, aquilo que ensobrece, emanam de mim. Existem em mim, embora eu não apareça nelas. Paramahansa Yogananda, em suas palestras, frequentemente comparava a vida real ao mundo fantasioso do cinema. Num filme, dizia o comentário estrofe acima, o mesmo raio luminoso que projeta na tela pessoas boas e más, que não passam de imagens feitas de luz e sombra, embora pareçam reais, existem apenas para a visão e audição. O filme do sonho cósmico não é verdadeiro apenas para 2 sentidos, mas para os 5. No entanto, assim como a luz oriunda do projetor produz numa sala de cinema apenas imagens da realidade, assim a luz de Deus produz unicamente aparências. O próprio universo é mera projeção de luz e sombra. Tudo vem de Deus, mas mais que exibir um filme para os 5 sentidos, ele redige o roteiro, dirige a ação, desempenha todos os papéis, compõe e executa a música e fornece até o público. O dramaturgo sabe serem necessários à história atores que encarem personagens boas e más. Em certo sentido, o dramaturgo está em todas elas, mas elas não estão nele, ou seja, não o definem. Se ele se sai bem em seu trabalho é porque o fez impessoalmente e quase nunca expressa seus sentimentos, gostos, aversões, excessos e preconceitos. Ele mesmo não precisa ter as qualidades que caracterizam suas personagens. Se estas realmente existissem, talvez nem sequer o compreendessem. O dramaturgo, entretanto, precisa viver a vida de todas elas, como que à distância. Precisa penetrar na consciência do vilão para lhe dar verossimilhança, vendo tudo do ponto de vista deste. Pode mesmo, às vezes, folgar com as desculpas tortuosas desse personagem, tornando-as tão plausíveis e aparentemente razoáveis como para o próprio vilão. Seu gozo, ao escrever esse papel, não é sadismo. Ele sabe que a patifaria do homem só tornará mais agradável a conclusão da história. A tensão que cria ao diferir a ação conduzirá o relato a um desfecho mais satisfatório. Um discípulo de Paramahansa Yogananda disse-lhe certa vez: anseio muito por Deus, por que ele demora tanto a vir? Ah, replicou o mestre com um sorriso cativante, isso é que torna sua vinda ainda mais prazerosa. Quando o romancista inglês Charles Dickens escrevia seu famoso conto A Loja de Antiguidades, notou a certa altura ser necessário a coerência da história que o personagem principal, Lionel, morresse. Conta-se que ao ficar ciente disso, saiu de casa e andou pelas ruas de Londres durante horas, com lágrimas nos olhos, mas não tinha outra opção artística senão matar a pequena Nell. De outra forma, seria infiel ao desenvolvimento de sua própria história. Deus disse Yogananda, disse Yogananda, sempre chora pela humanidade, por suas loucuras e sofrimentos. Chora também pela perversidade humana, pois se ela faz sofrer suas vítimas, faz sofrer mais ainda com o tempo aqueles que a perpetram. No entanto, o Senhor deixa que seu espetáculo prossiga. Ele o produziu sem nenhum senso de envolvimento pessoal. O drama da vida do indivíduo tem que se desenrolar lentamente, ainda que por vias borrascosas, até sua conclusão inevitável, a reabsorção na bem-aventurança de Satchidananda. Deus está consciente de todos os pensamentos, dos menores sentimentos de cada uma de suas criaturas, mas permanece à parte. Mesmo na história de Bhagavad Gita, embora sirva a Arjuna como auriga, Krishna tinha imposto como condição não participar da batalha. Arjuna sabia que a simples presença do Senhor bastava. No entanto,
Krishna julgou oportuno intervir quando isso se revelou absolutamente necessário. Dá-se o mesmo quando o devoto vive para Deus e no pensamento de Deus. Este jamais participa às claras, mas de algum modo tudo acaba bem para o devoto. Aliás, da melhor maneira possível, como Krishna assegurou a Arjuna. Toma isto por certo, aquele que me segue nunca se perde. Muitas vezes se pergunta, por que, se nos ama, Deus permite que este show continue? Por que tanto sofrimento, tanta dor, tanta decepção, tanta tragédia no mundo? Várias respostas podem ser dadas a essa pergunta, por assim dizer, universal. Uma delas é a de Swami Sri Yukteswar, citada em Autobiografia de um Yogi. Deixemos que algumas explicações sejam dadas pelo Divino. Outra resposta é que a criança não sabe por que o pai precisa sair de casa todos os dias para trabalhar. Tem de aprender ainda a considerar as coisas pelo ponto de vista do adulto. Outra, sim, e já citada neste livro, Deus criou o universo para rejubilar-se em suas criaturas. O ego pode achar que esse júbilo está tardando demais. Contudo, ninguém que haja encontrado Deus proferiu esta acusação, porque ele tinha de fazer as coisas dessa maneira? Ao contrário, todos disseram, a cada dor ou dificuldade aparente valeu bem a pena. O desfecho da vida de qualquer pessoa é para sua alma sempre trepidante, encantador e completamente satisfatório. 7.13 Iludidos pelas três qualidades gunas da natureza, os mortais não me percebem, a mim que sou imutável e para além de tudo o que qualifica. Os fãs de cinema inclinam-se para a frente de suas poltronas, ora ansiosos, ora antevendo o desfecho do filme, com as emoções presas ao que se passa na tela. Receosos, podem prever o pior, deleitados esperar pelo melhor. Para eles, tudo é real. Yogananda estava certa vez assistindo a um filme sobre a vida da santa cristã Bernadette. Disse mais tarde que na ocasião começava a se identificar com muitos dos episódios da história quando olhei para trás e avistei a luz que vinha do projetor. Tudo na tela revelava-me aquele foco. Era mero jogo de luz e sombras. Poucos seres humanos, absorvidos que estão neste filme da vida, pensam em olhar para trás, para o olho espiritual, durante a meditação, a fim de perceber a consciência única de Deus por trás de tudo o que acontece. 7.14 Com efeito, é difícil despertar de minha hipnose cósmica, identificada com os três gunas, qualidades de Maya. Só aqueles que se abrigam em mim conseguem se libertar do poder cativante da ilusão. Há uma lenda simbólica sobre Naranda, um antigo sábio indiano e Deus na forma de Vishnu. Naranda, após anos de meditação, percebeu Deus sob essa forma. Quando o Senhor lhe apareceu como Vishnu, perguntou se Narada, desejava pedir-lhe algum obséquio. Sim, meu Senhor, respondeu Narada. Por favor, ajude-me a entender por que as pessoas se deixam enredar na teia de Maya. Parece-me tão simples sair dela, agora que estou livre. Como podem as pessoas ser tão tolas? Muito bem, meu filho, disse o Senhor. Venha, vamos dar um passeio. Andando, foram ter um deserto. O dia estava quente e a areia o tornava escaldante. Depois de algum tempo, ambos sentiram sede. Avistaram então no horizonte um fio de fumaça que atestava a existência ali de uma aldeia. Narada, disse Vishnu, estou com muita sede. Não quer ir até a aldeia e trazer-me um pouco de água? Mas é claro, senhor, acedeu Narada. Arrastou-se pelo areal até chegar ao povoado. Bateu à porta da primeira casa e foi atendido por uma bela jovem. Pareceu-lhe que já a conhecia há muito tempo. No instante, esqueceu-se de tudo. Os pais da moça, que também estavam em casa, acolheram-no como a um parente. Narada e a jovem se casaram, indo montar residência e negócio em outra parte da aldeia. Os anos passaram, tiveram um filho, depois outro. Decorridos 12 anos, a mulher deu à luz ao terceiro filho.
Quando ele ainda era um bebê, um rio da montanha transbordou e alagou tudo. Num instante, desapareceram a casa, o negócio e a aldeia inteira. Narada só conseguiu salvar sua pequena família e a roupa do corpo. Afastaram-se a custo dali, com água pelos joelhos. Narada levando pela mão os 2 meninos e com o bebê ao ombro, a mulher caminhava penosamente ao seu lado. De repente, Narada tropeçou numa pedra. Quando tentava recuperar o equilíbrio, o bebê escorregou de seu ombro e caiu na água. Desesperado para salvá-lo, largou as mãos dos outros 2 filhos, mas infelizmente o pequenino foi arrastado para longe antes que pudesse agarrá-lo. Os meninos mais velhos, sem o pulso firme do pai, foram arrastados também. Nesse momento, a esposa de Narada, com os joelhos trêmulos pela dor, sumiu-se também na inundação. Em poucos minutos, o infeliz perdeu tudo que em 12 anos amealhara com tanto esforço. Sua vontade fraquejou e ele caiu, deixando que as águas o levassem. Depois do que lhe apareceu um longo tempo, recobrou a consciência. Olhando à volta, só o que viu foi uma extensão enorme de água lamecenta. Pensou, devo ter sido arrastado por um montículo de terra. E lembrando-se da tragédia, pôs-se a chorar mansamente. Narada? Ecoou uma voz nas imediações. Sim, era uma voz conhecida. Olhou de novo em derredor e percebeu que o que tomara por uma vasta extensão de água era, na verdade, uma vasta extensão de areia. Narada? Chamou a voz de novo. Ele olhou para cima e, para seu espanto, avistou ali Vishnu. Que aconteceu, Narada? Perguntou Vishnu. Há meia hora pedi-lhe que me buscasse água e agora o vejo dormindo no chão. Que houve? Tal é, com efeito, o poder de Maya. O tempo passa milhares de encarnações, milhões ou bilhões de anos, quem sabe? O tempo é uma ilusão. Quando despertamos dela, parece-nos que não decorreu tempo algum.